Então, iniciando a partilha aqui sobre o estudo, estudar para a sua santidade ser confirmada. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Se eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Então, assim, o verdadeiro sinal de se estamos na divina vontade é a turbação. Se não estamos na divina vontade é a turbação. Se permanecemos em paz diante das situações, entendendo e com plena confiança em Deus, estamos abandonados nele, portanto, colhe-se os efeitos de tal estado, de estar abandonado aos cuidados da divina vontade, não voltando, não pensando em si mesmo, mas buscando entender e vivenciar ali, junto com Jesus, aquilo que é a vontade dele, colaborando para isso. Então, assim, e o contrário é exatamente isso, essa falta de confiança. A falta de confiança em Deus, a falta de se abandonar nele e buscar a todo custo fazer com a sua própria vontade. Até, de certa forma, entregando a Deus, mas mesmo assim, ficar ali em cima, Ficar ali, tipo, e aí, Jesus, e aí? E vive a se descabelar, Porque quer resolver com a sua própria força, mas não pode. É o que está sendo sempre dito, o ficar em si mesmo, fica em si mesmo. Deus está lá no céu e eu estou aqui com tal problema, então não vou contar com ele não vou esperar por ele não, eu vou aqui do meu jeito, com a minha força, buscar resolver isso aqui. E como não consegue, de fato não vai conseguir, busca uma fuga, se volta a uma fuga, como se diz, a buscar uma válvula de escape, descontando assim em bebida, em droga, em vícios, em paixões. Então é o pensar em si mesmo. Mais uma vez, então é isso. Mais uma vez é a criatura se fechar em si mesma. Então a perturbação é a confirmação, porque estando fora, se é dono de sentir-se assim. Estando fora da divina vontade, se é dono de sentir assim, abandonado em si mesmo, a sua própria sorte. E o pior, ao invés de voltar-se a Deus, ela se afirma em si mesma, como disse, buscando, uma vez não conseguindo resolver, não sabendo mais para onde correr, ou melhor, sabe-se, mas não vai, busca uma fuga, um preenchimento com coisas humanas, como diz, bebida, drogas, enfim. Ao invés de voltar-se para Deus, para a divina vontade, que é paz, é santidade perene. E essa é uma realidade interior, ou seja, precisa respeitar as limitações do corpo, externamente, a realidade fora. Então a pessoa precisa externalizar as coisas, a fim de que as pessoas do nosso convívio cooperem, colabore para essa ordem, para essa paz. Então eu vou comunicar às pessoas, por exemplo, no trabalho, um médico,
alguns deveres de ofício que eu tenho, olha, não dá porque não estou com cabeça, estou passando por isso e aquilo. Mas isso não significa que está, né, desorientado, mas precisa, como eu disse, levar ao conhecimento das pessoas a realidade da situação para que colabore, ou seja, não trazendo mais coisas, né, trazendo mais situações. Porque se a gente também não externaliza, né, eu aguento, que eu tô, tá eu e Deus e tal, as pessoas não levam a sério, não reconhecem. E continua a te empurrar trabalho, continua a te pedir coisas e te trazer situações, enfim. As pessoas não estão nem aí, de certa forma. Né? Então, as coisas em grande parte acontecem na nossa mente. Acredito que em tudo, na nossa mente na nossa vontade. Como diz no trecho, né, o que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Agora, se a vontade dela se fixa em não querer fazer nada, né, a pessoa de boa, ela passa a adquirir, né, doenças. Até eu ainda ouvi outro dia mesmo, num vídeo, né, de virtudes, né, que fala exatamente isso. Se a pessoa ela não se move e acredita ali que é incapaz, que não pode, que tem dificuldade, que é isso e aquilo, o corpo todo, né, se manifesta nessa condição. Então ela tem dor de cabeça, tem problema de estômago, tem isso, tem aquilo, já justamente para justificar aquela situação que a vontade dela está, né, voltada a estar, ou seja, a não querer fazer nada. Então o corpo, né, reflete sinais, situações para ela permanecer naquela situação e até justificar, né? Eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso porque eu não estou conseguindo andar, eu estou com dor nas pernas, eu tô, né? Então dizia exatamente isso nesse vídeo. Que até essa situação, né, em que a mãe da Aline teve um momento, até agora mesmo, né, de não conseguir, de falar que não consegue andar. E uma realidade que eu vi aqui, né, perto de mim, uma pessoa com depressão, o SAMU foi, buscou, a ambulância do hospital foi, buscou, levou para o hospital. E depois a mãe ficou preocupada, e agora como a gente vai embora? Porque ela não está conseguindo andar. Né? Então, ela não tem nada nas pernas, é uma jovem. É o que eu estou dizendo aqui, ó, é a vontade, né? Está na mente dela, né? Se convence de que eu estou doente e não posso andar. Não posso isso, não posso aquilo. A depressão, fechar-se em si mesma. Então paralisa a pessoa, né? A própria vontade. Não tendo consciência da força que tem, né? Se fecha em si mesmo. Ficando assim realmente incapaz de fazer qualquer coisa, porque não quer, não tem vontade. Está na mente, é o psicológico, né? O mental. Então temos de tomar a consciência disso, né? Até voltando aqui à questão da mãe da Aline, tem 60 e poucos anos. A senhorinha aqui onde eu moro tá na casa dos 90 já. E tem plena disposição para tudo. Né? Ela já treme um pouco a mão, tem dificuldade, né, para cozinhar, mas consegue fazer alguma coisa. Né? Ela é, de certa forma, ela possui sim uma certa autonomia. Tem dificuldade para algumas coisas, mas para outra ela se vira bem. E mora aqui sozinha, tudo. Já com quase 90 anos, né?
E assim, enquanto vendo o vídeo aqui, né, me vinha um pensamento de que até eu vi num outro vídeo daquela nova Acrópole lá uma vez. E tá escrito, né? Deus não põe um fardo sobre nossas costas se não tivesse condições de levá-lo. Então, o tamanho da nossa resistência diante de uma situação é proporcional ao tamanho do esforço, né? Do passo que temos de dar. Então, quão grande for o passo, né, quão grande é a nossa resistência em não querer fazer, em querer permanecer ali no seu comodismo, né, na sua acomodação. Havendo essa resistência, Deus vai trabalhando, né, as situações, dispondo as coisas de forma a ser concretizada, né, essa ordem. Ainda mais quando se tem alguém querendo viver isso, querendo trazer essa realidade. Jesus assim tem, né, a abertura para agir, para mover as situações. Do contrário, né, enquanto a criatura é presa em si mesma, em sua vontade, fechada em si, né, a divina vontade fica, né, de mãos atadas. Então deve se esquecer de si e pensar apenas, né, na vontade de Deus, o que Deus quer, qual a vontade de Deus diante dessa situação, diante das realidades aqui, né, que gira em volta desta situação. E não olhar para si e buscar dar esse passo, né, e realizar tal ato. Abandonando em Deus, né, tirando os olhos de si mesmo. No entanto, para algumas pessoas isso é impossível, né, por estar fechado em si mesmo, por ter perdido, né, ou nem mesmo adquirido essa confiança em Deus, né. Está ainda demasiadamente ocupada em si mesmo, que quer resolver com as suas forças, ou mesmo não resolver, né, permanecer como está, não contando com a força que o próprio Deus lhe concede e nem mesmo com a força, né, de Deus operando, agindo na própria vida, né, fica paralisado. Então é assim, a gente trabalha com as ferramentas que tem à mão, né, usando da inteligência, memória e vontade, e contando, né, juntamente com o auxílio, a vontade de Deus, aceitando o que Ele nos dispor. Não ficar com pessimismo, né? Porque se vivemos a divina vontade, a gente não existe, então não temos, né, que ficar pensando em nós mesmos, pensando no pior, mas tendo essa consciência, né, que possa ser a vontade de Deus o pior, e já está de antemão entregue, abandonado a Deus, né? Ou seja, venha o que vier, né? Seja feita a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é em tudo, sabendo que, né, como diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? Para que se cumpra aqui a vontade de Deus, né? Seja o que for. E assim é como foi falado no começo, estando na divina vontade, né, tendo a posse dela, coopera para essa vontade, né? Vive em prol dessa vontade. E não fica presa em si mesmo, né? Não fica perturbada com as coisas. Mas tem a consciência, né? O conhecimento da vontade de Deus. Sendo a vontade de Deus, sabendo que é a vontade de Deus,
mantém-se então essa paz divina, essa paz que vem dele, diante do conhecimento, né, da verdade. E como foi dito, né, da perfeição, dessa santidade, que é a vida na divina vontade, e que tem que ter, né, em grande entendimento isso, não é a santidade humana, não é a santidade de virtudes que alcançamos aqui a consolação material, né, como muitos pregam por aí, essa prosperidade, né, essa teologia da prosperidade, que é o sinal de que eu estou bem com Deus, de que está tudo certo, é se eu estou prosperando financeiramente, materialmente, né, se eu estou com saúde, se minha casa está X ou meus filhos estão assim assado. A vida na divina vontade não é terrena, não é para coisas terrenas, mas para o céu, conhecimento, luzes, né, de entendimento da vida divina, não do nosso humano. E uma satisfação a Deus e não a satisfação da criatura. Então é uma coisa que a gente não toma consciência, né? Até lembrei de uma palestra até que estava sendo comentado outro dia, que eu vi lá atrás, né, do padre, que o padre dizia, né, que nós não vamos chegar como anjo no céu, né, vamos chegar destruído, né, destruído mesmo. E tirar essa mentalidade, né, dessa integração física, né, de que vamos chegar, né, como anjo lá no céu, perfeito, perfeitíssimo, santo, 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 né? Só Deus é santo, né? Da nossa parte é estarmos exatamente como Jesus, né, no fim da nossa vida, né? E mais, né, ao longo da nossa vida, porque a vida de Jesus foi isso, né? Foi só sofrimento, foi só reparação, é o que tá, né, em xeque, largar, não olhar para si mesmo e viver para Deus. Então, a circunstância precisa estar favorável para o nosso amor ser verdadeiro. Não que Deus tem o gosto, o prazer em ver, né, o seu filho sofrer, né, como Jesus, que era ele mesmo sofrendo, e com os demais a mesma coisa. Mas é a via que temos de firmar o nosso amor nele, ou seja, né, apesar de eu estou aqui, né, eu não estou aqui porque me cercou de bens, né, como lá a situação de Jó. Ele não servia a Deus por conta das coisas, dos bens materiais que ele tinha, que Deus dava a ele. Isso é buscar Deus por ele mesmo, por Deus mesmo. Não olhando para si mesmo e naquilo que se diz respeito à nossa integridade, né? O que nos vem, o que nos acontece, as inúmeras realidades que pode chegar até nós, se servir delas para nos aproximar ainda mais, né, de viver a vontade e o propósito divino. Não olhando para si em momento algum. Então, assim, a divina vontade, ela prefere permanecer sozinha, suspensa, prefere perder na vida da pessoa, ou seja, permitir que ela viva, faça a sua própria vontade, né, exerça o seu livre-arbítrio, do que violentar a pessoa, do que, assediar a pessoa. Então é o sofrimento
de Jesus, que muitas vezes ele, né, nos coparticipa, levando-nos a viver, tal realidade, em lidar com a vontade humana das pessoas, né, que hoje ela fala uma coisa, amanhã já é outra, ou às vezes no mesmo dia já é outra coisa completamente diferente. Que é a condição, a realidade da vontade humana, né, que não se fixa em um propósito, mas cada hora, né, tá inclinado para alguma coisa. Então, assim, o que Jesus faz muitas vezes é mandar uma cruz de desapontamento para a pessoa, mas até às vezes, ou muitas das vezes, essa mesma cruz é ocasião para a pessoa se afastar ainda mais dele. Não toma com propriedade, com afinco, para estar unido a ele. Como diz a cruz, imprime Deus na alma e a alma em Deus. Mas a sua obstinação, o seu voltar-se a si mesmo, é de uma proporção tal que ela desiste de Deus e fica com si mesma. Ou mesmo vai buscar outros meios de adquirir tal coisa. Como o exemplo lá daquele time de futebol que fez um pacto com o diabo porque não se via, na situação, na condição que queria estar. Então essa sede, de poder, de prazer, de ter, né, sem muito esforço, sem o peso da cruz, mas receber de graça, de mão beijada. E isso Deus não faz mesmo, Ele nos quer, né, sabendo valorizar as coisas, porque a gente só dá valor em algo quando custa-se muito para adquirir. É aquilo que você sofreu demais que você vai dar o devido valor, vai colocar, mesmo a vida naquilo. Provando assim esse amor verdadeiro, o estar com Deus apesar dele. Porque não se está pelas coisas, mas por ele mesmo, como disse. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Partilha do vídeo Estudar para Sua Santidade Ser Confirmada. O último vídeo que foi feito no sábado. Foram lidos alguns trechos do Livro do Céu, no volume 8. O primeiro trecho lido foi O Ato Mais Belo é o abandono na vontade de Deus, que é o capítulo 1. O ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Então foi falado bastante sobre que tudo que nos acontece, tudo é vontade de Deus. E por isso devemos nos abandonar na sua divina vontade, porque esse ato de abandono é aquilo que mais agrada o Senhor, é aquilo que mais atrai o Senhor, é o abandono da alma à sua vontade santíssima. Então todas as circunstâncias que nos chegam, então foram dados exemplos, de circunstâncias para ilustrar melhor a respeito.
Mas assim, independente da circunstância, todas elas, assumir que todas elas, tudo que nos chega, tudo que nos acontece, está ali a vontade de Deus. O que a alma precisa é, ao viver numa intimidade, num relacionamento íntimo com Deus, de conversa com Deus, de conversa com Jesus ali, fazer esse discernimento se o que chega, se o que está acontecendo, se a circunstância, se aquela situação é uma vontade querida, se é uma vontade permissiva. Mas independente de se é permissiva ou querida, é vontade de Deus. Então o que a alma faz? Ela corresponde. E a alma só consegue corresponder estando abandonada. Então esse abandono que a alma precisa constantemente, está ali no ato constante de abandono, ela consegue corresponder às disposições que Deus vai apresentando e corresponde sem resistência, porque vai compreendendo ali que tudo que acontece é a vontade de Deus, seja boa ou seja não tão boa, e faz a correspondência sabendo isso de forma consciente, sabendo é a vontade de Deus. O que vai ajudar, na verdade, a alma ali para corresponder melhor é quando tem essa intimidade para poder recebendo as respostas de Deus, o que realmente, ir compreendendo ali, conversando com Ele para ir compreendendo o que Ele realmente está fazendo, qual que é o que Ele está dispondo ali, né? Por que essa vontade está, né? Por que está vindo aquela circunstância, aquela realidade ali. Então a alma consegue, nesse abandono e nessa intimidade com Ele, ir identificando para corresponder melhor aos atos que vai acontecendo. Então a nossa vida é feita cheia, né, totalmente cheia de atos. Tudo é ato, porque ato são ações. Nossa vida durante o dia ela é repleta de ações. E todas essas ações, ao estar vivendo na divina vontade, vai reconhecendo ali a mão de Deus operando tudo, concorrendo com tudo, enviando tudo. E vive nessa plena consciência da ação de Deus nas circunstâncias e fazendo essa conversa sempre, né? Nunca deixar de conversar com o Senhor, para buscar nele as respostas, buscar nele a compreensão, para sempre, porque à medida que a alma vai compreendendo a ação divina, o agir de Deus, ela consegue corresponder de forma mais plena aquilo que o Senhor está pretendendo, porque nunca vem nada de graça, nada nos acontece de forma gratuita e displicente, sem nenhum propósito, tudo tem propósito. E quando a alma tem trabalha junto com Deus, trabalha na intimidade, trabalha na comunicação com Ele, vai compreendendo. E ao compreender, faz esse trabalho atende mais aquilo que o Senhor está dispondo, que alguma coisa Ele pretende, alguma coisa Ele quer da alma. Saber que Deus, como Pai, né, castiga, e quando a alma vai entendendo quem é Deus, o que Deus está fazendo, conhece também, né, dentro dos atributos divinos, dentro dos atributos de Deus, que Ele também é Pai, e Pai Ele castiga. E quando Deus castiga, Ele não castiga porque Ele simplesmente... Porque Deus não é mau, Deus não é... Mas Ele ama de forma tão... Ele ama de forma tão plena o ser humano, e quando vê que o ser humano está caminhando na desordem, está caminhando na sua vontade humana, está caminhando ali para o precipício, está caminhando para o abismo, ele envia circunstâncias de castigo, vai enviando correções para poder fazer com que essa alma retorne, para que no mínimo essa alma repense as atitudes, no mínimo repense as ações, as escolhas que tem feito. Então, assim como na humanidade, pai e mãe, quando ama o filho e vê que o filho não está não está correspondendo, não está caminhando corretamente e fazendo aquilo que ele deveria,
não só para honrar os próprios pais, mas também para honrar a Deus, através de honrar os pais. Os pais castigam, né? A mãe, o pai castiga, mas não castiga por ruindade, castiga por amor. Então, sempre o castigo, ele vem com amor. Ele sempre está, o que está, a substância do castigo é o amor. Só que a maioria das vezes as criaturas não entendem dessa forma, sempre vê como algo mal. Então, sempre o castigo, ele vem como algo que não é bom. Infelizmente a gente percebe que até mesmo na igreja hoje em dia já não se ensina mais o castigo como algo benéfico, como algo corretivo, como algo para fazer com que a pessoa se volte, né, se repense a vida, repense as escolhas, mas como algo ruim. Então, como se vê como algo ruim, já não se ensina mais. E aí vai aquela realidade de passar a mão na cabeça, do respeito humano. Então, o que mais tem crescido é isso, é mostrar um Deus que é só amor, que é só misericórdia, que perdoa tudo, e não é mentira isso. Mas Deus também castiga para fazer a correção, porque pais humanos também, quando amam seus filhos, não é só permissivo, não é só misericordioso, não é só bondade para com os filhos, porque até mesmo numa ciência pequena, numa ciência limitada que os pais têm, já entende que é necessário fazer correção quando ama os seus filhos. É necessário fazer essas correções. E imagina Deus que tem a ciência, que é pleno de ciência, que é a ciência em pessoa, que é onisciente, que sabe de tudo, né? Já viu tudo. É muito mais ele que vai fazer as correções necessárias. Só que, infelizmente, quem hoje em dia fala do que Deus castiga, que Deus envia realidades e circunstâncias para fazer a correção no homem é doido, tá fora da realidade, então assim, é negado e até mesmo condenado hoje em dia, quem assume essa postura. E ao assumir a postura de falar que Deus castiga, é uma forma de falar a verdade, né? Não sair da verdade. Porque é o que mais Deus quer que o ser humano conheça a verdade, porque a verdade é a única realidade que vai libertar o ser humano, é a verdade que liberta. E falar somente dos atributos dos atributos do amor de Deus e da misericórdia de Deus, não está totalmente revelando a verdade que é Ele. E ao não ter plena consciência da verdade, a pessoa fica no erro, no engano, e vai continuar no pecado, vai continuar nas escolhas erradas, vai continuar na sua vontade humana, porque ela acredita, né, foi ensinado para ela, e ela vive nessa realidade que Deus vai perdoá-la. Em algum momento Deus vai perdoá-la, Deus vai ter misericórdia e ela pode continuar fazendo, levando a vida do jeito que quiser, porque vai chegar um momento ali, porque Deus ama, Deus vai perdoar. Então, existe no nosso tempo, essa mentira, na verdade, sendo dissipada, sendo proclamada aos quatro ventos, né? Porque hoje as pessoas levam mais em consideração o respeito humano do que a verdade. Então, em detrimento da verdade, se busca passar a mão na cabeça das pessoas. Ou se faz, quando se fala, até mesmo se fala de uma forma muito até distorcida. E eu vou dar um exemplo que aconteceu nesse final de semana. O nosso pároco aqui, ele é meio sem noção em algumas coisas. E assim, ele tem criado atrito com várias pessoas porque ele não tem a paciência para falar com as pessoas, ele não tem discernimento na fala, muitas vezes quando se dirige às pessoas. E ele não é praticamente nada muito tolerante. Ele é uma pessoa assim, muito estranha até mesmo de compreender a personalidade dele. Mas o exemplo que eu quero dar é assim, que eu sempre, daqui de casa eu sempre oriento as meninas que os três estão indo no grupo, tem trabalho no grupo, servem no grupo,
e o grupo é no sábado, depois da missa, eu sempre falo, né? Se não é para ir na missa, então não vai no grupo. Mas eles têm compromisso no grupo, né? E aí nesse sábado, especialmente, as meninas tiveram um casamento no final da tarde e não deu para, né? Chegaram, não deu para ir na missa e tinha que organizar o espaço lá para receber os jovens depois da missa. Então eles fizeram essa arrumação, foram fazer essa arrumação durante a missa. E aí, quando terminou a celebração, tinha alguns jovens e alguns adolescentes recepcionando os outros jovens, e nisso diz que o padre saiu pelo fundo, né, e a porta que dá entrada acesso à casa dele ali pelo fundo da igreja. E aí os jovens, assim, na maior simplicidade, na maior, né, chamando o padre para ir lá dar uma benção, para ir lá, né, cumprimentá-los. Aí o padre saiu azeitando, ela falou, né, minha filha ficou horrorizada com ele, que ele saiu, vocês não vão na missa? Vocês tudo vão para o inferno, quem não vai na missa vai para o inferno, e não sei o quê. E, sabe, assim, umas conversas e falando bruto, e não deu atenção para os jovens, só saiu boquejando, esbravejando, de uma forma assim que deixaram eles assim, a maioria são adolescentes. Então, assim, minha filha já tem 19 anos, a outra 18, então ela já tem uma certa, assim, já conhece um pouco das coisas, então fica assim, chateados, mas até compreende, mas tem alguns adolescentes que estão ali, 12, 13, 14 anos, que deveriam ter ali né, se ele quisesse fazer ali uma correção, ele chegasse e falasse, olha, né, vamos procurar participar da celebração, depois falar de forma que não fosse agressiva, porque falar a verdade não é agredir. Falar que Deus castiga, que Deus ama e por isso castiga, não é agredir a pessoa, muito menos ter a intenção de agredir, mas nesse caso específico foi uma agressão verbal que foi feita. E assim, sem levar em consideração, sabe aquela coisa que ele é muito de falar dá na venta ali, ele fala do jeito que fala, não importa quem escuta e o que escuta, e não para assim para poder fazer. Então vamos ensinar correto, então vem cá, vamos conversar aqui, vamos, entendeu? Fazer essa correção, mas e ela nem fala até mesmo de fazer correção de forma fraterna, deveria ser, que a correção sempre teria que ser de forma fraterna, mas nunca abdicando da verdade. Não é isso que eu estou querendo falar quando eu estou dando esse exemplo. Mas realmente ali saber que são pessoas que precisam de orientação e que tem nessa figura, né, o sacerdote, ele é um pai espiritual. O padre é pai, significa pai. E o pai, ele não pode simplesmente abrir a boca e deixar os lagartos e as cobras sair da sua boca. Ele tem que ter discernimento, ele tem que ter ali um conhecimento que as ovelhas ali, elas precisam de orientação e não simplesmente de serem, assim, sei lá, eu fiquei assim, pensando, meu Deus, só a misericórdia de Deus mesmo. Eu falei para minhas filhas, tem que rezar muito por esse padre, nós precisamos rezar muito pela conversão dele, porque ele precisa. Ele está doente, mas só que ele não pensa, sabe, que ele tem ali um rebanho para poder cuidar, e o pastor ele precisa cuidar do rebanho, ele não pode simplesmente chegar com a vara e meter a vara no rebanho lá sem no mínimo levar informação. E, então é bem complicado essa realidade, né? Então falar simplesmente, porque você não foi na missa, você vai para o inferno, sem sentar ali para conversar, sem dar orientação, sem catequizar, é triste de pensar nessa realidade. Um outro texto, no capítulo 2, fala que a alma parada ou andando deve sempre estar na vontade divina, deve ter sempre uma constância. Então, essa realidade da alma ser sempre constante. Quando está na vontade divina, existe uma constância, não existe altos e baixos. A alma sempre, né, mesmo que ali esteja tudo bem, tudo tranquilo, né, como se ela estivesse parada, como se ela estivesse inativa, mas ela sabe ali, né, conscientemente, ela sabe que ela está na vontade de Deus.
que não é uma inatividade, aparece, né? Muitas vezes aparenta ser uma inatividade aquele período, né, um dia, ou até mesmo um período ali de alguns dias, parece que está tudo tranquilo, parece que está tudo bem, e a alma às vezes tem, né, corre o risco de achar que agora eu saí da vontade divina porque está tudo tão tranquilo, né, não veio mais nada, nenhuma circunstância ali para poder fazer atos, né? Mas o simples estar na vontade divina já é um ato, correspondendo ao que ele vai trazendo. Então, às vezes tem dias que vai estar mais tranquilo mesmo. Então, é essa questão da correspondência, parado ou caminhando, estar sempre dentro da vontade de Deus, sempre correspondendo ao que ele vai trazendo. Então, não é sair pedindo, me traz isso, me traz aquilo, não veio isso hoje, não veio aquilo, então eu não estou. Não, ter essa consciência de estar sempre caminhando na vontade de Deus, mesmo aparentemente parecendo que está parado. E assim, e ter os pensamentos de Deus durante todo o tempo. Saber que Deus, quando a criatura está na vontade divina, como o Senhor fala no livro do céu, ele assume os pensamentos da criatura, ele assume os pensamentos, os atos da criatura. Então, tudo ali é a vontade de Deus, tudo ali é a vontade divina operando e acontecendo. E até mesmo quando a criatura fala, né, ela está falando o que Deus está falando. Então, porque é Deus que está assumindo a boca, né, assume os pensamentos e assume a boca da criatura. Então, na correção também é Deus que está assumindo a criatura. Ela estando constante e estável na vontade divina, tudo que sai dela, todas as palavras, os pensamentos, sentimentos são a vontade de Deus ali acontecendo, existindo ali na criatura. Então ela tem que ter essa consciência. Então quando vem até mesmo os sentimentos contrários, que são muitas vezes a gente vai falando que são os estados de ânimos, sabe que é a vontade de Deus que está trazendo, que está proporcionando tudo isso. É algo que foi falado que é bem importante para a gente compreender, é que o período que nós estamos na Terra não é um período para descansar, para desfrutar, para gozar, para curtir a Terra. O tempo da Terra é um tempo de trabalho, é um tempo de produção, é um tempo de aprendizagem. Então, compreender isso é importantíssimo, porque se a criatura entende, né, que nesse tempo aqui é um tempo de trabalhar mesmo, de suar, de produzir, porque depois, o curtir é depois, o descanso é depois. Aqui é um tempo de batalha mesmo, é um tempo de luta, é um tempo de crescimento, é um tempo de conhecimento, e por isso é um tempo também de dor. Porque o crescimento ele traz dor, traz sofrimento. Aprender, trabalhar, assim, fazer esse movimento, tudo isso vai gerar desconforto, vai gerar dor. E estar entregue na vontade de Deus implica esse sacrifício mesmo de não escolha, mas apenas de correspondência. E então o que vem realmente não é uma curtição. Claro que a criatura desfruta na medida que as circunstâncias vão vindo, na medida que a criatura vai vivendo a vida aqui na Terra, ela precisa desfrutar, porque ela também está vivendo aqui na Terra. Então, ela vive das coisas daqui da Terra na sua vida humana, ela precisa. Então, ela desfruta, mas ela sabendo que esse desfrutar é apenas para a manutenção dela aqui na Terra, para ela se manter. Então, ela se alimenta, ela descansa, ela faz. Então, toda a vida dela está envolvida, mas nesse sentido, nessa significação de que esse aparente gozo que muitas vezes pode parecer que é um gozo, mas na verdade é para manutenção, para a criatura estar correspondendo. Então ela precisa, né, ter essas realidades ali também atendidas para poder ela conseguir também estar disponível ali para poder o Senhor operar através dela.
Mas ela é diferente quando a criatura desfruta desses bens da terra para poder estar mais disposto para trabalhar para Deus, para servir a Deus, para ser esse espaço de vida de Deus, de operação de Deus, do que quando ela simplesmente ela desfruta para ter prazer, para adquirir mais bens na terra, para ter mais aqui na terra, para gozar aqui na terra, para curtir aqui na terra. Então é diferente. Quando é assim, não se leva em consideração o depois, a eternidade, como que vai ser depois na eternidade. Então, quem gozar da vida aqui na terra, de tudo que a vida na terra oferece, aproveitar de tudo que a terra oferece, depois ela já recebeu a recompensa. O Senhor até fala na palavra, né, que quem faz essas, né, quem curte aqui na terra já recebeu aqui na terra a recompensa. Agora aquele que, né, usufrui porque é necessário, mas sabendo que a colheita, sabendo que a recompensa ela vem depois, ela é diferente como ela vive. Ela sabe, ela não se apega às coisas, ela usa das coisas da terra, mas ela não se apega. É como se não existissem essas coisas. Usa porque é necessário, mas não tem apego. Ali não tem a sua vida plantada ali, né, nos bens e nas coisas da terra. A sua vida está acontecendo na terra, mas ela está existindo para o céu. Ela existe para o céu. Ela tem essa consciência e vive dessa forma. E isso é possível apenas quando existe esse abandono na vontade de Deus, abandono no que Ele está fazendo, né? Esse abandono total, que é o que mais agrada a Deus, né? Esse abandono total, porque quando a criatura se abandona total, ela permite que Deus haja, que Deus faça, que Deus realize através dela. E essa ação de Deus destrói a vontade humana, destrói o querer humano e vai purificando a criatura e Deus vai ali existindo. E quando existe esse abandono, esse trabalho, essa vida de Deus acontecendo, não existe o pecado, né? Que é o outro trecho que fala, né? Não, que na divina vontade se esquecem os pecados. Por quê? Porque se existe ali uma vida de Deus e em Deus não há pecado, não tem como alguém que vive na vontade divina, totalmente abandonado, ter pecado. Ela pode pensar em algumas circunstâncias porque está ali, né, na sua realidade de vida, mas ela não sai da vontade divina. Então, se ela não sai, ela vai, e muitas vezes, por estar na vontade divina, vai receber as penas, os sofrimentos das criaturas. E essas criaturas, outras, podem ser até mesmo de casa, até mesmo de casa. Então, ali pode estar recebendo o peso da justiça, mas como uma forma reparatória em direção às outras almas, para dar glória a Deus e em direção à salvação das outras almas, em direção a produzir orvalho benéfico, para que esse orvalho benéfico possa, né, quanto mais abandonada a alma tiver e mais atos ela produzir na vontade divina, mais orvalho benéfico vai ser gerado para poder chegar às outras almas e tocar nas outras almas, para que as outras almas se convertam, se salvem. Então, a alma na divina vontade vai trabalhar de forma incansável para alcançar esses objetivos, que não é o objetivo da alma, é um objetivo de Deus na alma. Mas a alma não trabalha para si mais, ela trabalha para Deus. Ela vive para Deus, a sua vida não é mais sua, ela entregou, ela se abandonou, é Deus ali existindo, é Deus fazendo, é Deus realizando. Então não tem pecado, é só se a alma der, porque o Senhor até fala, né, no trecho que pode acontecer da alma dar as escapadas. Então, se a alma dá uma escapada ali da divina vontade, é claro que ela pode incorrer em pecado, porque ela saiu, né? Não é que ela saiu definitivamente, mas ela escapou, ela deu uma fugidinha. Então a Luísa tinha muito isso, principalmente nos primeiros volumes, né? Até mesmo depois, né? Tem partes de que Jesus fala de escapada, de dar a escapadinha ali, né? Então pode acontecer, claro que pode acontecer das escapadas, mas a alma vive na intenção de não sair nunca, jamais, nenhum momento, nenhum segundo. Ela vive a intenção reta ali de estar totalmente o tempo todo, abandono total na vontade e no querer divino,
de deixar Deus agir, de deixar Deus realizar. E então é importante ter isso em mente, essa consciência de que às vezes as realidades que vão vir, elas não vão significar que são por causa que a criatura pecou, porque ela está ali na intenção reta de nunca sair, de nunca fazer, de nunca dar vida, um segundo de vida para a sua vontade humana. Também o Senhor fala também da importância de ruminar os conhecimentos, porque assim, nós vivemos nessa atividade também de continuar conhecendo, porque por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente busque aprender, compreender o que o livro do céu vai ensinando e até mesmo outros escritos, nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o bastante, porque a gente nunca vai chegar à plenitude do conhecimento. Mas tudo que for possível, desde que estejamos dispostos, que estejamos abertos, estejamos voltados para isso, né? Com a nossa vontade totalmente entregue, ele vai nos trazendo as revelações, vai nos trazendo as luzes, vai nos abrindo conhecimento, e a alma vai correspondendo à medida que ela vai ruminando as verdades recebidas. Então, Jesus, volta e meia, vai trazendo luzes, não só o que já está explicitado, já está de forma clara no livro do céu, que ele já falou, que já está escrito, que já está declarado ali e está claro para quem quiser ver. Mas até mesmo aquelas coisas que ele já até mesmo falou, mas a criatura não compreendeu ainda, não acessou ainda, não foi acessado. E outras realidades também que ele vai ainda comunicar, que ainda não está explicitado e que ele vai comunicar. Então há essa necessidade dessa ruminação, dessa compreensão. E à medida que a criatura vai ruminando, vai compreendendo, ele vai abrindo mais informação, vai abrindo mais luz e vai trazendo, e vai expandindo a alma para viver mais de forma mais plena a sua vontade. E assim, e viver essa vida, muitas vezes para as outras pessoas, é uma vida dissimulada, porque até mesmo porque os nossos exemplos são Jesus, Maria e até mesmo a Luísa, né? Mas aqui mais diretamente, Jesus e Maria, que são os nossos exemplos, eles viveram, quando eles viveram na era no início ali da redenção, e era a santidade humana que eles expressavam. Então, eles transpareciam santidade humana, virtudes, porque as outras pessoas não compreenderiam se eles expressassem o que eles estavam vivendo na intimidade, que estavam vivendo na interioridade, na alma deles. Eles não poderiam expressar o que eles estavam vivendo, né? O que a divina vontade estava realizando no interior deles, eles não poderiam expressar porque as pessoas não compreenderiam. Então eles viviam na dissimulação e só aparentava para as pessoas a santidade humana, a santidade das virtudes. E o Senhor permitiu, ensinou isso, né, deixou isso transparente, e ao longo desses 2000 anos foi o que a igreja foi ensinando, essa vida externa, essa vida exterior de Jesus, de Maria. E foi o que os santos foram vivendo ao longo dos séculos, foram manifestando essa vida exterior de Jesus. E só que hoje o que o Senhor pede para os filhos da divina vontade não é mais a mesma coisa. Então, exteriormente, em alguns momentos, os filhos da divina vontade vão dissimular dependendo da circunstância, dependendo das pessoas com as quais está lidando, ela dissimula a sua interioridade, a sua vida interior, realmente o que ela está vivendo, o que realmente ela está sendo, né, o que Deus está operando através dela. Ela acaba dissimulando e acaba aparecendo para as demais pessoas, talvez uma pessoa virtuosa, ou até mesmo nem virtudes ela apresenta, ela nem aparenta virtudes, ela aparenta ser uma pessoa normal, mais que normal, uma pessoa, até mesmo uma pessoa qualquer, dependendo das pessoas com as quais ela lida. Uma pessoa muito comum. E essa pessoa muito comum, ela é muito verdadeira.
muito verdadeira. Então, por ela ser uma pessoa muito verdadeira, muito real, porque ela está ali sendo ordenada para corresponder àquilo para o qual ela foi chamada, né? Ela corresponder ali ao propósito para o qual ela foi criada, correspondendo a isso, ela vai muitas vezes trabalhar nessa questão ali da correção, de não ser perfeita, né? Não porque Deus não seja perfeito, não é isso, mas é porque a criatura vai ali manifestar a verdade, né? O que realmente é a verdade. Então, muitas pessoas, ao tocar na verdade através do Filho da Divina Vontade, vai ou se assustar ou vai achar que não tem nada de santidade ali, mas realmente, santidade humana realmente não é para parecer. É só em algumas circunstâncias de dissimulação, mas na realidade o que o Senhor quer nesse tempo é a verdade. Ele quer a verdade porque ele quer a santificação. Ele não quer mais santos humanos, santos da redenção. Ele não quer mais que as pessoas hoje conheçam apenas a sua exterioridade, mas ele quer, sobretudo nesse tempo, que as pessoas conheçam o que ele e Maria viveram na intimidade, na interioridade, a vida divina vivendo, operando, existindo dentro deles. O que eles fizeram na divina vontade é isso que eles querem que seja conhecido, e é isso que o livro do céu está trazendo para esse tempo. E é uma vida na verdade. Então, não é apenas o exterior, mas também o interior ser conhecido. O que Deus está fazendo, o que Deus está operando, a ordem que Ele está ali realizando, que Ele está proporcionando para as almas. Então, sobretudo quem vai ensinar, muitas vezes tem que ser mais autêntico possível a vida interior que está acontecendo, que está ali existindo na própria alma. Então, ela vai transparecer essa integridade de vida de Deus acontecendo nela. Então, ela não vai poder disfarçar e falar, passar a mão, ser ali aquela pessoa que trabalha na virtude, uma pessoa que trabalha ali nessa questão ali do respeito humano, na consideração. Não, porque ali ela precisa transbordar o seu interior, transbordar o seu interior. E no seu interior existe ali uma vida de verdade, uma vida de ordem, uma vida de justiça, uma vida de equilíbrio, porque todos os atributos de Deus estão em equilíbrio. Então, os atributos de Deus fazem parte da sua vida, da sua essência. A sua divina vontade contempla toda a sua vida, contempla todos os seus atributos, estão contidos na divina vontade, estão contidos na vontade de Deus. Então, se essa realidade da vontade de Deus está acontecendo dentro de uma alma, essa alma precisa expressar de forma autêntica, de forma íntegra, aquela vida que está sendo e existindo dentro dela. Então, para muitas pessoas, pode ser que elas se escandalizem, mas não pensar porque essa autenticidade vai se apresentar, vai transbordar, ficar pensando que vai fazer, né, até mesmo foi falado no início do vídeo de falar de que Deus castiga, que Deus realiza essas correções, achar que ao fazer isso vai estar prejudicando a pessoa, porque vai estar ali fazendo uma agressão, porque Deus não é assim, não. Ela trabalha na verdade. Então, se a alma trabalha na verdade, trabalha com a verdade, ela não vai ter medo, porque assim, ela é boca de Deus, ela é pensamento de Deus, ela é canal de Deus, ela é vestido de Deus, ela é casa de Deus. Então, é a vida de Deus que vai estar sendo, operando, existindo através da criatura, através da pessoa. Então, é ter essa consciência plena de que é o próprio Deus que vai estar fazendo. Então, se Deus está corrigindo, a criatura simplesmente concorda e vai lá e faz aquilo que Deus está, né? Porque assim, o que vai aparecer ali é o ato da pessoa. Mas a pessoa concorda, ela não vai prender Deus, ela não vai mais, assim como a vontade humana amarra as mãos de Deus, a criatura que está vivendo a vontade divina, ela não amarra mais a mão de Deus, ela deixa Deus livre para Deus fazer o que Ele quer.
Então, a vida da criatura que está na vontade de Deus, ela deixa Deus livre para Deus agir. Ela não prende. Então, se Deus quer corrigir, a criatura corrige. Se Deus quer transbordar amor, a criatura ama. Se Deus quer transbordar correção, a criatura né, faz a correção, como já falei. Se a criatura, né, se Deus quer comunicar a verdade, a criatura fala a verdade. Se Deus quer comunicar ali misérias da outra pessoa, quer ali expor misérias da outra pessoa, a criatura vai falar a verdade. Aquilo que Deus está ali comunicando, ela vai expressar. Porque é Deus falando, mas ela está falando através da boca daquela pessoa, né? É a voz daquela pessoa que está saindo. É Deus falando, mas é a voz daquela pessoa que está saindo. Então, muitas vezes as pessoas que estão fora, que ainda não estão compreendendo, ainda não sabem, ou até mesmo aqueles que já estão na caminhada, às vezes pode se assustar com algumas informações que vem, mas nós somos sempre convidados, orientados, chamados a olharmos sempre ao agir de Deus, o agir divino nas circunstâncias, e não olhar o humano, o que o humano está fazendo, o que o humano está, né, e ver com os olhos humanos, perceber com a percepção da nossa mente humana ali, racional, mas sempre ver o que Deus está fazendo, né, o que Deus está permitindo e para quê, sempre o para quê, que Deus faz e realiza essas coisas. Então é importante a gente ir compreendendo isso. E os textos, né, do livro do céu, ele vem nos orientando. E Deus está usando das almas para fazer esse trabalho, que é um trabalho dele, mas que ele quer fazer uso através das criaturas, ele quer fazer o uso através dos seres humanos. E nós que estamos adentrando nos conhecimentos, estamos compreendendo esse desejo de Deus de tornar a sua vontade a única vontade operante e existente no mundo, porque o que a vontade divina quer? Ela quer que a vontade dela seja a única que opere, a única que exista. E a vontade humana apenas corresponde, a vontade humana apenas se rende e se conforme à dele, à vontade dele, ao fazer dele. E à medida que a gente vai compreendendo isso, vai aprendendo e compreendendo, a gente também vai comunicando isso para as demais pessoas, porque não é apenas para algumas pessoas, embora possa ser que poucas pessoas cheguem à plenitude desse conhecimento e dessa vida, mas ela é para todos, está aberta e disponível para todos. E Deus quer nos usar nesse tempo para comunicar isso que Ele está realizando, isso que Ele está fazendo, esse projeto de trazer o reino para a Terra, e mais para trazer esse reino para a Terra, que é um reino nas almas, as almas precisam conhecer, as pessoas precisam conhecer, assim como nós tivemos acesso um dia às primeiras informações e estamos caminhando nesse processo, outras pessoas também precisam chegar a tocar esses conhecimentos iniciais e elas também vão ter a opção de escolha. Deus quer isso de forma livre de cada um de nós. E nós temos esse trabalho nesse tempo, né? Nós somos chamados a esse trabalho nesse tempo de ser esses propagadores, né? Esses arautos desse projeto de Deus, desse plano de Deus, de levar esse conhecimento, de levar esse ensino, né? Esse estudar para santidade ser confirmada. Deus quer santos, mas santos divinos, Ele não quer mais santos humanos. E Ele quer usar de nós, Ele quer usar da nossa vida para comunicar esse seu desejo. Então, há necessidade de nós estudarmos sempre para irmos cada vez mais firmando essas verdades, selando essas verdades dentro da nossa alma, para elas serem realmente transbordadas como verdades e não como fingimento, não como algo que parece, mas não é, né? Como Denorex, eu lembrei do comercial antigo, né? Parece, mas não é. Então, nós, assim também como falam, né, que a boca fala do que o coração está cheio, nós precisamos ter esse desejo profundo, essa intenção mais pura
de viver essa vida que Ele está propondo para nós, de viver na nossa alma, de viver de forma concreta, de forma íntegra, de forma real, de forma palpável na nossa vida, isso que Ele está nos trazendo, que Ele está nos ensinando para transbordar isso para fora, para levar para as outras pessoas, porque a verdade, ela liberta. E quando a gente expressa a verdade ela toca as pessoas e a verdade liberta as pessoas. E então é uma vida movida uma vida movida pelo divino que vai ser comunicada para as demais pessoas. Então não são apenas palavras vazias que nós estaremos comunicando, porque palavras vazias elas não convertem ninguém. Ela não convence ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, uma vida que é feita, na verdade, de Deus realmente ali operando, de Deus sendo existindo, é o próprio Espírito Santo agindo através de nós, é o próprio Espírito Santo se comunicando através de nós. Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós expressamos Deus, nós expressamos a verdade, nós expressamos o divino. Então, o Espírito Santo vai ter o espaço, o campo de ação depois nas almas. Então, nós precisamos ter muito presente, muito consciente nós temos, né, termos essa responsabilidade de não reter para nós esse conhecimento, não reter em nós essas informações, essas verdades que o Senhor está trazendo, essa vida que Ele está comunicando, porque nós não estamos mais lá como Jesus e Maria há 2000 anos atrás, que não podia expressar porque as pessoas não compreenderiam. Hoje não. Hoje nós estamos na era da informação. Hoje as pessoas estão vomitando informação para todo quanto é lado. E a maioria das informações que estão vindo são coisas de trevas. Então, nesse tempo, mais do que nunca, é necessário vidas de luz sendo faróis, sendo colocadas, né, sendo expressas, sendo apresentado para as pessoas. As pessoas querem conhecer a verdade, muitas, né? Muitas não sabem nem o que é da vida, a maioria não sabe o que é da vida, mas tem muitas pessoas que querem saber a verdade, que querem conhecer a verdade. Então, se nós não aprisionamos a verdade dentro de nós, nós abrimos a nossa boca e deixamos Deus falar, Deus se comunicar, Deus vai chegar com a sua verdade e vai converter as pessoas, vai libertar as pessoas desse mundo de trevas que nós estamos vivendo. E isso a gente vai percebendo que são esses orvalhos benéficos que estão caindo nas almas, que estão caindo nas pessoas. Então a gente vai percebendo até mesmo que muitas coisas que estão sendo reveladas hoje em dia, elas estão sendo frutos dessa vida de verdade que as pessoas que estão dando espaço na sua vida para Deus agir e se comunicar, está gerando esses orvalhos e que vai chegar nas almas. Como? É só Deus mesmo que sabe a forma como Ele vai fazer, como Ele vai chegar e vai adentrar ali nas consciências, é Ele mesmo que é uma operação dele mesmo, que não para nós não é importante nós sabermos como ele vai fazer, mas que ele vai fazer, sim, é importante. Nós sabemos que ele vai fazer, ou melhor, que ele está fazendo. Então, por isso, mais e mais a gente precisa se convencer cada dia mais que é necessário esse abandono total na sua vontade, esse ser, ter essa ruminação das verdades para expressar essas verdades de forma concreta, de forma íntegra, do jeito que Deus quer, correspondendo a tudo que Ele quer fazer em nós para poder agradá-lo mais, porque que agrada a Deus, o que é mais belo e mais agrada ao Senhor? É essa vontade totalmente entregue, totalmente rendida à vontade dEle, e a vontade dEle sendo ali a única que existe, a nossa rendida, abandonada, conformada e entregue, confiando. Então, duas palavras que foram bastante trabalhadas no vídeo é a questão da fé e da confiança. Nós precisamos viver de fé. A nossa vida, o nosso alimento vai ser a fé e a confiança em Deus. Então, nós precisamos ter isso presente, que nós precisamos nos alimentar diariamente da fé, que é o próprio Deus. É Ele, né, é a fé que nos alimenta, que nos sustenta para nós continuarmos dia após dia. Então,
O que Ele quiser fazer hoje, nós confiamos, nós precisamos confiar, ter fé, crer, acreditar, dar crédito que Ele vai fazer. E apenas nós correspondendo. Correspondendo o quê? Fazendo os atos que estão dentro da nossa ordinariedade, está ali dentro da nossa realidade, do que está disposto para nós naquele dia, e a gente só conta com o dia de hoje, nós só contamos com o momento agora, mas a gente conta correspondendo ao que ele vai trazendo, ao que ele vai dispondo. Então a gente vai retomando mais uma vez, tudo que nos acontece é vontade de Deus, e nós vamos correspondendo à medida do que ele vai nos trazendo, à medida que ele vai nos comunicando, nós vamos correspondendo e vamos dando esse espaço de vida para ele agir, fazer, realizar, se comunicar e chegar aonde ele quiser, chegar nas pessoas que ele quer. E a gente apenas é esse espaço onde ele vive, onde ele reina, onde ele habita e onde ele existe. Nós somos esse espaço, somos essa roupa, né? Somos essa pele que Deus veste. E nós não somos nada. E a gente sabe disso, que a gente não é nada. Mas a gente ama ser nada. A gente ama Deus, a gente ama muito, muito, muito. Com todas as nossas forças, ama Deus. E ama ser nada nas mãos dele, para ele operar através de nós. Então esse amor vai crescendo cada dia mais. À medida que a nossa consciência, que o nosso conhecimento, que o nosso entendimento vai se ampliando, mais a gente vai amando, mais a gente vai amando, mais a gente vai amando e mais vai dando espaço para ele agir. Mas vamos sendo espaço de ação dele, né, dos atos dele através de nós. E é isso que ele quer e nós precisamos concordar com ele, sempre, sempre, sempre. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 28 de outubro é o vídeo do Estudar para a sua santidade ser confirmada. Então, nesse vídeo foi lido o capítulo 8 do Livro do Céu. A Luísa fala, né, que ela estava lendo que ela estava pensando que seria mais belo, o ato mais belo, a dor das culpas ou a resignação. Qual seria o ato mais belo e mais agradável a Deus? Você ficar sentindo dor por suas próprias culpas, né, chorando pelos seus pecados, sentindo dor pelas próprias culpas, ou a resignação. Ela ficou pensando, né, será que é mais agradável ficar resignada ou ficar pensando na dor das próprias culpas? Aí Jesus falou que o ato que mais agrada a Deus é o abandono na vontade dele. Mas tanto que não se recorde o próprio ser. Então, se abandonar tanto a ponto de não recordar que você existe. A ponto de que não se recorde do próprio ser. Você se abandona a ponto de não se recordar do próprio ser. E tudo que acontece, aí ele fala, né? Senão que tudo seja a vontade divina. Então você se abandona a ponto de esquecer de você mesmo. E tudo é a vontade divina, tudo é a vontade divina. A dor das próprias culpas ele fala, né? Ainda que seja louvável, mas não destrói o próprio ser. Não destrói o próprio ser. Mas abandonar-se à vontade de Deus, você vai destruir o seu próprio ser e vai readquirir o ser divino. E readquire o ser divino. Se sair disso, se você vive assim, se não vive assim, se você não destrói o seu próprio ser, ainda que você fique sentindo a dor do pecado, se você não destrói o seu próprio ser, você não readquire a Deus. Se você sai desse âmbito, né, de abandono à vontade de Deus e destruindo seu próprio ser e referindo tudo à vontade de Deus, tudo é vontade de Deus, tudo, você vive no humano, readquire
o seu próprio eu, e junto todos os vícios, os males da natureza corrupta. Você vai viver no humano com todas as tendências da natureza corrupta. A natureza corrupta. Da corrupta natureza, da nossa vontade, a nossa vontade que foi corrompida, né? A nossa vontade que foi corrompida. Se você vive na sua vontade, ela está corrompida. E aí vem todos os males junto, da concupiscência, da tendência ao pecado. E aí você vai viver sempre com aquela dor dos pecados, mas sempre pecando, porque você vai viver na vontade humana. E a vontade humana, a vontade foi corrompida lá com o pecado original. Aí você vive sempre com dor dos pecados, mas pecando. Pecando e sentindo dor por ter pecado. Então, por mais que seja louvável ficar pedindo, sentindo a dor dos pecados, mas o que mais agrada a Deus é você viver uma vida sem pecado. É assim, né? Você pensa assim, é melhor viver com a dor dos pecados ou no abandono à vontade de Deus? Ele fala, no abandono, porque aí você nem lembra que você existe. Tudo você se refere à minha vontade. Tudo, tudo, tudo. E você nunca quer me desagradar. Nunca, nunca, nunca. Então não tem mais pecado e culpa. Né? Tanto que nesse volume ele vai falar, na vontade divina, esquece dos pecados. Por causa da intenção. A intenção é a vontade, né? É a vontade que você tem de nunca pecar, de nunca ofender a Deus. O que é mais louvável, viver sem nunca querer ofender a Deus ou ofender e ficar chorando porque ofendeu? Né? O que é mais louvável é ter a intenção de nunca, nunca, nunca fazer nada com a sua própria vontade, porque o pecado é um ato oposto à vontade de Deus. Ele explica isso, né, em outras partes do livro do céu. O ato oposto à vontade de Deus. A vontade humana e a divina são inimigas. Então, o que é mais louvável? Você nunca fazer sua vontade, sempre a de Deus, e não pecar? Ou você ficar fazendo a sua vontade e depois chorar arrependido para Deus e pedindo perdão e chorando porque fez a sua? É muito mais louvável não fazer nunca a sua. Ela que é a sua vontade. Ela que é a fonte do pecado. Ela que é a fonte. É daí que vem a culpa, o pecado. É a vontade. Então, se você nunca quer fazer sua vontade, nunca, sempre, sempre é de Deus, você vive na vontade querida, ordenada, constante, não tem que se falar de pecado. Então, não vai ter, entendeu? Então, assim, Aí ele fala, então, não é viver na vontade divina. Tão abandonado na vontade divina, a ponto de não recordar do próprio ser, e tudo seja o divino querer. Tudo é o divino querer, é como foi falado, né, nesse vídeo. É um exemplo, né? Você... O que é a vontade de Deus? É tudo o que está acontecendo. Por exemplo, o tempo, você consegue controlar o tempo? Não consegue. Então, você tem que... Você está esperando alguma coisa. Não tem como você... Você está no trânsito, né? Esperando para abrir o semáforo. Tem como você mudar isso? O tempo, acelerar o tempo? Não tem. Então, é a vontade de Deus. O tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Às vezes, você tem que... Até o vídeo, né, que a gente tá vendo, fiquei lembrando o vídeo que a gente tá vendo da escola, você tá assistindo uma aula. Você tá assistindo um vídeo lá, falando do vídeo, desse vídeo. E ele tem um tempo. E aí você querer acelerar o vídeo, né, como Jesus falou, não acelerar o vídeo, não acelerar os áudios. Você querer acelerar o vídeo é acelerar o tempo. Então a gente tem que viver tão abandonado, aceitar o tempo. E não ficar querendo acelerar o tempo, acelerar. E hoje a gente tem essas ferramentas, né, para acelerar as coisas, acelerar o vídeo e passar em 2 vezes. Uma aula que é de 2 horas, você assiste em 1 hora, mas você não vai reter o conhecimento, porque está acelerado. E Deus criou tudo, a nossa voz, o tom de voz, o jeito que a gente fala assim, já é
condizente com o nosso ouvido, né? Então, se a gente fala muito rápido, uma pessoa quando fala muito rápido, a gente não consegue entender. Você tem que pedir ela para... Que a gente foi criado assim, desde pequeno, limitado. Você queria acelerar o seu cérebro, mas ele tem um tempo, cada um tem um tempo. Então, e aí tem gente que consegue com mais facilidade ouvir as coisas, entender assim muito rápido, mas a maioria, se acelerar em 2 vezes o vídeo, você não vai entender. Não vai conseguir reter. Você acha que entendeu, mas não entendeu. Então, coisas que acontecem, doenças, não tem como a gente mudar isso. Às vezes você tá, como foi falado, você fez um check-up há pouco tempo, mas aparecem umas coisas. Então, abandona. Abandona na vontade de Deus. Você abandona porque é a vontade de Deus e você aceita. Só que aí é o que foi falado, né? A gente aceita, só que a gente não é um capacho, um robozinho de Deus. Ele quer que a gente entenda. Entenda tudo. Entenda o propósito. Se tá acontecendo alguma coisa, tem um propósito. Às vezes é só a cruz, né? Assim, é tipo assim, só a cruz, né? Nesse sentido, assim, né? E a gente entender que a vida aqui na Terra é sofrimento, que a aposentadoria é no céu, né? A vida aqui na Terra é sofrimento, aí a gente entende o valor da cruz, né? Você não aceita só, eu tô sofrendo, tô doente, mas tá bom, eu aceito. Mas para a gente aceitar e viver tão abandonado assim e referir tudo à vontade de Deus, a gente tem que entender o que é a vontade de Deus, o valor da cruz, o valor do sofrimento, tudo que Deus fala, né? Ficar atento ao que Ele fala, ficar com o que Ele fala sobre tudo. Que Ele fala, né? Como que você vai readquirir o ser divino se você não conhece o ser divino? Então, aceitar tudo, se abandonar e referir tudo à vontade de Deus. E quando se aparece alguém na sua porta, né? Como foi falado, aparece alguém na sua porta, batendo na sua porta. Então, é a vontade querida de Deus. Você vai lá e fala e atende a pessoa, né? E abre a porta. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar para a pessoa. Abandona-se na vontade de Deus. É Ele que vai falar na sua boca, através de você, o que é para falar. E às vezes, qual foi explicado, às vezes você vai e não tem nenhuma resposta, e não sabe o que falar. Não tem uma resposta para dar ali naquele momento. Mas você se abandona se abandona até em não saber naquela hora e falar, eu vou ter que rezar para te responder. Às vezes bate alguém na sua porta te convidando para fazer alguma coisa na igreja. Você fala, olha, eu não sei, eu não tenho a resposta para te dar agora. Eu vou rezar, vou pedir a Deus. E Deus, se você está atento, Ele te mostra tudo. Para você não sair da vontade dEle. Para você viver na vontade querida, Ele dá todos os elementos. Para você viver na querida, ordenada, constante. Ele falou isso no livro do céu, que ele fala da vontade, dos 4 modos da vontade dele agir. Ele fala nesse trecho, eu dou graças duplicadas para a vontade, para a pessoa viver na ordem. Ele mostra tudo, é a gente que tem que estar atento. E aí, mesmo que você às vezes fale sim e era para falar não, mas você volta atrás. Como você refere tudo à vontade de Deus, até o não saber ou falar errado e ter que depois corrigir, se falar, foi vontade de Deus, eu aceito que naquela hora eu não sabia, e eu volto lá atrás, e falo com a pessoa, eu tinha falado sim, mas depois eu falo não, e eu sou nada, e Deus tira uma reparação de tudo desse ato, que eu tenho que ser humilde para lá e falar assim, fulano, eu falei que eu ia, mas eu não vou mais. E você falar isso e não ficar cheio sabe, de pensar, mas eu não vou voltar atrás, porque senão a pessoa não vai, o que a pessoa vai pensar de mim, não sei o quê, não sei o que lá. Isso aconteceu comigo, né? Aconteceu um exemplo real, porque eu fui, ele não bateu, o cara não bateu na minha porta, mas bateu aqui no meu WhatsApp, o coordenador dos mestres aqui da paróquia. Não bateu na minha porta aqui, mas bateu no meu WhatsApp, por telefone, né? Michele, vem aqui conversar, que a gente tem um convite para você e seu esposo. E eu fui. Então, eu fui, vontade de Deus, eu fui. Era a vontade querida que eu fosse, né? Eu fui lá e falei, e ouvi o que a pessoa tinha que falar. Só que na conversa ele falou, ó, o convite para vocês dois ser da pastoral dos mestres, para ser ministro da Eucaristia e tudo. A gente está convidando vocês dois, mas
vocês ficam à vontade para só um aceitar ou não. Não é obrigado os dois a aceitar. Então Deus já estava dando as pistas. Não é obrigado, a gente não está obrigando os dois a aceitar. Tipo assim, se um não aceitar, o outro também não pode participar. O convite, a gente está falando para os dois, porque é família, a gente sabe, não sei o que lá que falou. Na hora, aí eu conversei, aí ele falou assim, aí ele ainda falou, vocês rezam para entender, não sei o quê. Aí eu conversei com meu esposo e tudo, a gente entendeu assim, é pra gente aceitar. E eu falei com ele que aceitava. Mas aquilo ficou me incomodando. Então Deus, ele fica te mostrando, fica aquela luzinha ali para você fazer só a vontade querida e ordenada e constantemente isso. E ficou me incomodando, aquele sim que eu falei, ficou me incomodando, ficou, e eu falei, vou falar com a Aline. Veio no meu coração falar com a Aline, eu conversei com ela. Aí ela falou, Michele, mas você vai pegar mais uma coisa? E como que você vai ter tempo para estudar o livro do céu, né? Eu não terminei nem de ler o livro do céu, ainda estou no volume 19. Como que você vai ter tempo, né? O que é a prioridade? Porque eu já sou catequista, eu já tenho um trabalho bem puxado na empresa que eu trabalho. Eu tenho um filho pequeno. Como que eu vou aceitar mais uma coisa aí? Então, aí eu já tinha falado sim. Aí eu voltar, só que ele falou assim, eu falei sim, só que ele falou assim, ó, vocês vão ter uma entrevista com o diácono. Aí eu pensei, então, Jesus, na entrevista com o diácono eu vou falar que eu volto atrás. Sem escrúpulos, gente, é sem escrúpulos, sem nada. Eu falei, esquece de você totalmente. Eu falei pra ele, falei, ó, vou falar, eu rezei, a gente conversou de novo, e esse convite é só pro meu esposo, é só ele, eu não tenho condição de aceitar. E tudo mais, não, aí falei que não, voltei atrás. A vontade humana faz a gente ficar assim, não, mas eu não vou falar, porque ele vai pensar isso e aquilo de mim, e não sei o quê. E a minha você fica pensando em você. Se você voltar, para viver na vontade de mim, é o que ele falou aqui, ó. Se não que não se recorde que existe o próprio ser. Então você fica, se você não existe, você não fica pensando na sua estima diante da pessoa, do diácono e do padre. Eu sabia o que era a vontade de Deus querida, ordenada. Foi me revelada. Eu só falo sim para a vontade de Deus, não para as pessoas. Não é falar sim sempre para as pessoas, às vezes vai ser não para as pessoas. E isso vai te deixar numa situação que você não vai ficar com a imagem tão bela diante das pessoas. Mas você não se importa, você não vive de virtude. E aí é uma reparação. É uma reparação, porque falar não para ser mestre é uma reparação, porque muita gente quer por vaidade, ou é por vaidade. Então você renuncia. Renuncia. Por amor a Deus, pela vontade de Deus, você renuncia. Então você vive só para agradar a Deus. Somente, puramente para agradar a Deus. Que seja que você fique com a imagem destruída para as pessoas. Veio um monte de gente falar comigo, como assim você não vai aceitar? Como que você vai rejeitar uma coisa dessa? É muito maravilhoso, é incrível. Tipo assim, você tá perdendo uma oportunidade da sua vida. E eu continuei firme, não vou. É pro meu esposo. O negócio de Deus é com ele, não é comigo, não. Não é pra mim. Esse convite é pra ele. Aí, beleza. Então você fica nessa, né? Você abandona e esquece do próprio ser. Esquece do seu próprio ser. Você não tem opinião, né? É só o que Deus quer. Aí como foi falado, mas como que eu vou viver assim? Como que vai ser isso? Como que eu vou dar conta, assim? A gente pode pensar, como eu vou conseguir? Vai acontecer, e às vezes acontece coisas assim, inesperadas, né? Sempre é inesperado, você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Como que eu vou viver assim? Porque se viver abandonada e esquecer do seu próprio ser, é você aceitar tudo sem colocar nada do seu eu, né? E nesse caso, nesse exemplo, colocar do seu eu a ficar. Mas o que o diácono vai pensar de mim? Como que eu vou fazer isso? Aqui, você colocar o seu eu. Você ir lá e fazer puramente o que Deus está pedindo, sem olhar para trás, é você esquecer totalmente de si. Como que eu vou viver assim se... Então a gente pode pensar, meu Deus, mas como vai ser isso? Vai acontecer coisas inesperadas e eu vou
viver assim abandonado, mas Deus sem saber, eu não vou estar preparado para viver as situações. Se aparecer uma doença, alguma coisa, meu Deus, viver na vontade divina é viver uma felicidade, apesar é como foi falado, para o humano é irracional. Se você pensar humanamente, você nunca realmente vai conseguir entender que você vai viver em paz, tranquilo, feliz, de boa, assim, uma felicidade incrível, mesmo nas situações difíceis, né? Quando vem uma situação que às vezes é de dor. É de dor. E às vezes e o ser humano, ele vai ficar abalado. Como que é isso? Como que é isso? Eu não consigo entender. Realmente não dá para entender. Humanamente não dá para entender, porque é divino. É espiritual. É o ser divino em você. É a cabeça de Deus na sua cabeça. E ele pensa totalmente diferente. Nós, no humano, por que a gente não entende? O humano vê tudo de cabeça para baixo, tudo do lado avesso. Então, é vida de felicidade no meio da dor. É vida, é paz interior, é paz, paz, paz. Por mais que às vezes assim, a carne está sofrendo e é tão complicado explicar. Que assim, por exemplo, o que aconteceu, né? Como foi falado, tudo que acontece se abandona na vontade de Deus, e a vontade de Deus é o que está acontecendo, você não pode mudar. É o que está acontecendo, ela se manifesta nas circunstâncias da vida. E vai vir situações complicadas. Aí, sexta-feira à noite, quinta-feira meu filho começou com febre. Quarta-feira à noite, quinta-feira ele estava com febre. E aí, como foi falado, a gente dá os exemplos para ficar com o que Deus está falando, né? A gente dá o exemplo para mostrar, para exemplificar o que ele está falando. Ele está falando que abandone a minha vontade, você não se recordar do próprio ser, e você entender os propósitos que ele está falando. Então, a gente dá os exemplos, como a Aline deu o exemplo do filho dela, para mostrar o que Deus falou. Então, você presta atenção no que Deus falou, o que Deus mostrou, o que Deus permitiu que acontecesse, e a resposta que você dá é Deus também, porque é Ele que faz os atos em nós. Então, quando a gente conta o exemplo, é para mostrar o que Deus fez na circunstância, qual a circunstância que Deus apresentou, e qual ato, e a resposta que você deu, né, a correspondência que você deu, é o ato que é Deus também que está fazendo. Ou você ficar calma, tranquila, ainda ter luz nessa situação, é Deus, não é você, é Deus, é tudo Deus. Então a gente só olha para Deus. E meu filho ficou com febre, não passava. Assim, eu dava remédio, passava, mas eu achava que estava tudo bem, que era só um resfriado, alguma coisa assim. Quando foi na sexta-noite, ele começou, aí na sexta, na quinta-noite ele começou a reclamar de dor abdominal, a gente já pensa, comeu alguma coisa que fez mal, é dor de barriga. Fiquei observando. Na sexta-noite ele falou assim, eu fui dar água para ele estava deitado, eu falei, levanta para você beber água, ele, eu não consigo levantar minha barriga. Eu falei, ai, Deus já colocou no meu coração. Deus já ficou assim, né, me mostrando, tem alguma coisa grave, não é só um resfriado, uma dorzinha de barriga. Na mesma hora, veio uma luz muito forte, assim, hospital. Assim, bem forte mesmo. Hospital, agora. Aí eu falei com meu esposo. E meu esposo tranquilo também, não tinha pensado até então, a gente não tinha pensado de levar ele no hospital, só tava medicando em casa. E eu falei com meu esposo, a gente tem que ir pro hospital com ele agora. E aí, outra coisa que Deus falou esses dias na live, né? Às vezes, muitas vezes, viver na divina vontade não é só aceitar o que está acontecendo e você ficar pacífica, assim, passiva e não fazer nada. Deus vai falar com você e muitas vezes você vai ser o pivô da situação que vai mover tudo, que vai lá e vai resolver. Meu esposo é o sacerdote do lar, mas fui eu que falei, vamos para o hospital agora. Nosso filho tem que ir para o hospital agora. E ele concordou, né? Aí eu perguntei, qual hospital a gente vai? Ele, tal, então vamos para o que você falou, vamos. E se eu tivesse ido no que eu tinha pensado, eu até pensei, não, vamos no aqui mais perto. Depois Deus falou comigo, hospital que o seu esposo está falando. Aí eu fui. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, que o filho dela também está com o mesmo problema.
Ela falou, eu fui no hospital, que é aqui perto da minha casa, e lá estava lotado. A médica estava tão atormentada de tanto menino doente lá. Nesse que eu fui, que Deus mostrou para meu esposo, não tinha ninguém. Eu cheguei lá e fui atendido muito rápido. Assim, muito rápido mesmo. Aí, quando o médico viu os exames dele, pneumonia grave. A metade do pulmão comprometida. A metade de um dos pulmões comprometido na parte de baixo. Por isso que ele estava sentindo dor na barriga. E aí, na hora que ele foi internado, ele está internado, ainda está internado. E na hora que ele falou que estava com a dor na barriga, eu ainda nem sabia que era pneumonia, que tinha que ficar internado e tudo. Aí eu comecei a sentir uma dor e um aperto no coração. Eu falei, Jesus, meu Deus, quando é com um filho, como o Senhor sofre? Porque é Deus em nós, né? Então, quando o sofrimento é com a gente, é Jesus, assim, ó, Jesus sofrendo em nós. Eu não sinto tanto, mas quando foi com meu filho, que dor. Uma dorzinha que ele sente, uma coisinha que ele sente. Doeu muito mais do que a cirurgia que eu fiz esses dias, que eu ainda tô me recuperando da cirurgia. Não doeu tanto quanto o meu filho tá doente. Aí é Deus que é assim, né? Você destrói o seu ser. Não é você mais, é Deus. Aí eu vejo assim, é Deus em mim sofrendo pelos filhos dele. Meu filho é filho de Deus. É Deus em mim sofrendo pela humanidade. É Deus em mim sofrendo pelos filhos dele. E quando a dor é nos filhos dele, ele sofre muito mais, que é o que ele fala no livro do céu. Ele sofre quando o homem sofre. Quando o homem está sofrendo, quando ele está permitindo o sofrimento, os castigos, ele sofre, ele chora, ele fala no livro do céu. Quando ele mostrava para Luiz no livro do céu os sofrimentos, os castigos, o homem sofrendo, ele aparecia chorando, aflito, chorando, soluçando. Às vezes a Luísa fala que ele estava soluçando quando ele via as situações dos homens, a guerra, os homens sofrendo, passando fome, terremoto, essas coisas. Ele soluçava, chorava de soluçar. E aí eu vi isso. Ele em mim sofrendo. Mas como ele vê tudo no universal, ele vendo o sofrimento, ele compartilhando comigo aquela dor dele ver o sofrimento dos filhos dele. Nossa, Jesus, realmente dói muito mais. Quando era comigo, o Senhor sofrendo em mim, assim, em mim, no meu corpo. Eu não chorei, não derramei uma lágrima. Eu não derramei uma lágrima por causa do que estava acontecendo comigo. Comigo, assim, eu sofri, eu no meu corpo, né? Eu sofrendo a dor, e tirou meu útero, eu sofri, doeu. Ficou doendo muito tempo, ainda dói até hoje. Mas quando meu filho falou que estava doendo, eu chorei muito. Que é Deus, né? Eu chorei bastante. E ainda fiquei chorando. Aí, mas eu falo, então você não estava abandonado, porque você estava chorando. Você não estava abandonado na vontade de Deus, porque você estava chorando, você estava sofrendo. Jesus não sofre. Aí você volta, aí você destrói o seu próprio ser, gente. É tudo, senão que tudo, que ele falou, senão que tudo seja o divino querer. Então, é a vontade de Deus em mim. Tudo, Jesus fala, tudo que você sente, tudo é eu e você, não é você. E se eu ficar voltando para mim, eu vou falar, não, eu não tô aceitando a vontade de Deus, porque eu tô chorando, porque eu tô sofrendo pelo meu filho. Então, eu não tô aceitando a vontade de Deus, não. É a vontade de Deus, eu tô aceitando. Aí é essa parte que é difícil explicar. Dentro de mim, na minha alma, eu tô tranquila, eu tô em paz, eu aceito tudo que tá acontecendo. Ofereci todo o sofrimento para Deus. Ele mesmo, né, em mim, oferecendo, rezando, oferecendo, aceitando tudo. Mas no meu humano, na parte humana, eu fico sofrendo e chorando. E nervosa. E nervosa, minha cabeça começou a doer desde a hora que eu fui pro hospital. Que eu fui pro hospital com ele. E eu que fui, né, que dei entrada no hospital, na internação e tudo. E passei a primeira noite lá com ele. Então, desde esse dia, minha cabeça começou a doer e não para, desde ontem. Isso foi sexta. Aí eu tomava remédio para dor de cabeça e não parava a dor. Aí ontem à noite eu falei, veio uma luz assim,
não tá normal minha cabeça doendo desse tanto. Eu já tomei um remédio forte pra dor de cabeça e não parou. Aí eu fui lá e falei, enfermeira, mede minha pressão. Acho que minha pressão tá alta. Quando eu vi, minha pressão tava alta. Tava muito alta. Então, assim, no humano eu tava tensa, nervosa. Minha pressão até aumentou. E aí eu falei assim, eu vou ter que tomar um remédio de pressão pra ver se abaixa a pressão. Porque depois que sobe, a cabeça começa a doer. Não para. E eu não tava parecendo que eu tava nervosa. É isso que eu falo, é estranho, porque eu aceito tudo, mas no humano você fica. E aí, tomei o remédio, vim pra casa, tomei o remédio. Chamei a menina que trabalha aqui comigo pra vir dormir aqui, pra me ajudar. Aí, assim, o que acontece? Meu filho tá doente, ele é uma criança muito ativa mesmo. Corre, brinca, pula, grita com o irmão. Os dois pegam fogo o dia inteiro brincando. Pensa numa criança dessa, deitada numa cama com soro na mão. No primeiro dia, estava muito tranquilo, levei joguinho para ele. Jesus colocou no meu coração, compra um joguinho novo para ele, de Lego, que ele gosta muito. Fui lá, comprei, levei, ele ficou empolgado, estava aceitando tudo. Coisa mais fofa, aceitando que furasse ele, que fizesse o exame e tudo. Mas ontem ele começou a ficar injuriado, aflito e queria ir embora, e chorou o dia inteiro. Mas ele chorou por quê? Porque ele estava sentindo dor na mão, no acesso, estava doendo, estava começando a sair. E ele começou a chorar desesperadamente porque ia ter que trocar. E ele ia ter que ser furado de novo. E aí fica aquele negócio tenso, ele chorando, ele querendo ir embora, e o irmão chorando de ver ele chorar, o irmão chorando querendo brincar com ele, o irmão chorando querendo atenção, porque a gente dá muita atenção pro Pedro, e o Rodrigo fica mais assim. E aquela coisa tensa, né? Chorando nisso. Imagina, a gente é muito pequeno. E não é que assim, por que eu tô contando tudo isso? Não é assim, você vive na vontade divina, aceita tudo, se abandona e esquece de você, que você não vai sofrer, que o seu corpo não vai sentir toda essa tensão, toda essa situação, todo esse sofrimento, que o seu corpo não vai reagir, que você vai ficar assim como se fosse a Mulher Maravilha, que vai dar conta de tudo e na mais plena paz, até no seu corpo. Não é assim. E aí você se abandona até nisso. Até nisso você se abandona de aceitar que você é pequena, que a sua pressão fica alta e você fica com dor de cabeça. Então você aceita tudo, inclusive isso. E esquece de você. E toma um remédio pra ficar bem. Então, é isso. Então aí Deus falou, né? Tipo assim, foi mostrando o que a gente tinha que fazer, porque o acesso tava realmente, e ele vai ter que sofrer, mas vai ter que trocar. Foi gritando muito, ele trocou, e depois ele falou, mamãe, eu nem tô sentindo mais, é tão bom, eu nem tô sentindo, agora eu posso mexer minha mão, porque ele colocou no braço, assim, no antebraço. Agora eu posso mexer minha mão, é tão bom. Aí começou a sorrir de novo, e brincar de novo e sorrir. E aí a gente fala, né, gente? Aí eu tô vendo aqui, né, Senhor? O sofrimento que o Senhor permite é sempre é bem. Depois que quando a pessoa aceita passar pelo sofrimento, pelas correções de Deus, volta a felicidade. A gente fala para ele, filho, você vai sofrer, mas é por um bem, é uma coisa boa, depois você vai ficar bem, você vai ver que a dor vai passar. E realmente foi o que aconteceu, e ele sorrindo de novo. Aí eu fiquei tão feliz vendo meu filho sorrir. Gente, que felicidade. Que felicidade ver meu filho feliz. Que felicidade ver meu filho feliz e meu filho brincando de novo. Aí ele... meu marido mandou um vídeo dele fazendo a fisioterapia. Aí tirou o acesso para ele fazer fisioterapia. A fisioterapeuta é maravilhosa. Fiquei assim, encantada. Ele soprando bolinha de sabão para poder fortalecer o pulmão, né? E brincando de morto-vivo. E ele pulando e rindo. Meu Deus,
Que felicidade que eu senti vendo meu filho sorrir. Aí Deus falou comigo, né? A minha felicidade é ver o meu filho sorrir. É ver meus filhos sorrir. É só isso que eu quero. É só isso que eu busco. É só isso que eu quero pro homem. Felicidade. E ele fica tão feliz. Aí eu não me via feliz vendo meu filho sorrir. Eu vejo Deus em mim, feliz, vendo a felicidade do homem. E ele me explicando isso. Que é isso que a gente vive, a vida divina. Na divina vontade, a gente vive a vida divina. Então não é eu desapareço. É Deus em mim, nós dois. Deus em mim vendo. É Deus em mim, feliz, vendo a felicidade do homem. E eu falei, nossa Senhor. Aí eu na hora eu falei assim, nossa Senhor, o Senhor não. Quando Deus castiga, não é porque ele gosta de castigar e que ele tem prazer nisso de jeito nenhum. Ele chora. Como ele viu quando meu filho estava doente, ele chorando em mim, chorando. Mas quando meu filho sorriu, que felicidade. Meu Deus, que felicidade, que alegria que eu senti. E tudo que ele faz, tudo que Deus permite na vida de todas as pessoas, é para a pessoa ficar bem, é sempre para curar, é sempre para santificar a alma. Então, quando tudo que acontece é para o homem ser feliz, é para a gente ser santo, é para a gente voltar à ordem primordial da criação. Tudo que ele permite, ele nunca permite nada para a pessoa sofrer por sofrer, só porque ele quer ver a pessoa sofrendo de jeito nenhum, ele chora. Mas é um remédio. O sofrimento, tudo que ele permite, é um remédio para curar, para o homem sorrir, para o homem voltar a ser imagem e semelhança dele, viver a santidade original. É sempre isso, é sempre isso. Ele é o amor, né? Tudo que ele permite é amor. E então eu fiquei vendo assim, né? Meu filho sofrendo, quando ele trocou o acesso, né? Esse sofrimento trouxe um bem. Ele ficou lá bem, sorrindo, brincando de novo. E aí você vê tudo isso. Então é tanta felicidade porque, apesar de estar sofrendo, você está chorando, mas é Deus vivendo em você. Então você está feliz. A felicidade é Deus, é ter Deus na sua alma. E Ele falar com você. Ele morar em você, é isso que é a felicidade. Não é você ficar sempre em paz, não ter nenhum problema. Mesmo quando tem um problema. E aí você vê que isso gera um bem. Que tudo que acontece é Ele vivendo esse ato em mim. É Ele vivendo essa situação em mim. Ele vivendo isso em mim. E isso traz tanto bem para a família humana inteira. Para a família humana inteira, para o passado, presente e futuro. E a sua felicidade é saber isso. É ser essa luz, é ter essa luz de que é Ele que está vivendo isso. E ele vai ser glorificado com isso, com esse ato, com esse sofrimento, com tudo que está acontecendo, que gera um bem para a família humana inteira. Nossa, meu Deus, então não tem. Você fica feliz, meu Deus, não tem nem explicação. E eu tava pensando, né? Como foi falado nesse vídeo, mas como que a pessoa pode pensar assim? Mas como que é possível viver uma situação dessa? De repente, meu filho fica doente, como que eu vou aceitar isso sem e desaparecer e tudo? Aí eu fiquei pensando, nossa Senhor, na divina vontade quando a gente vive isso, toca isso e vive isso, você vê, deixa eu tentar explicar, Senhor, me ajuda. Quando acontece alguma coisa, eu vivo tão abandonada em Deus, que eu sei que se eu tiver na vontade querida, que pode acontecer qualquer coisa, que se eu tiver na vontade querida, que eu posso confiar plenamente em Deus e me abandonar plenamente, que por mais dolorida que seja a situação, eu vou suportar, eu vou passar, e vai ser possível passar. Eu vou ter a força para passar, porque eu sei que é Deus em mim. Então, eu sei que se eu estiver na vontade querida, no plano de Deus, na vontade querida, ordenada, pode acontecer qualquer coisa que vai dar certo.
que isso é o bom, que isso é o bem, que eu vou ficar em paz, que eu vou suportar. Não vai ter nada assim que eu não preciso ter medo de nada, se eu tiver na vontade querida. Então eu não fico assim, nossa, será que eu vou suportar? Eu não fico assim, nossa, será que eu vou suportar se acontecer alguma coisa pior com meu filho? Porque o médico falou que é grave a situação dele, que tá tendo muito caso de bactéria intratável. Então, eu poderia ficar perturbada e pensando um monte de coisa. Mas eu falei, Jesus, a gente vai se abandonando tanto, a alma se abandona tanto, que o que é assim a minha, digamos assim, preocupação? Que toda vez que acontece alguma coisa, o que mais eu fico, digamos assim, não é preocupada, eu não sei usar as palavras direito, mas assim, o que eu fico mais atenta é saber qual é a vontade de Deus. O que mais faz eu ficar assim, atenta e tentando entender, eu fico mais assim, tentando entender qual é a vontade de Deus querida. É isso que me ocupa mais a mente. É assim, quando acontece uma coisa, meu filho tá com pneumonia. Eu não fico preocupada assim, será que eu vou conseguir aceitar isso, passar por isso? Será que eu vou suportar se alguma coisa grave acontecer e Deus tiver que levar meu filho? Será que eu vou suportar? E se ele não sarar? Eu não fico focada nisso, minha mente ocupada nisso. Eu fico assim, qual é a sua vontade? Qual é o propósito? O que o Senhor está querendo com isso? O que mais faz eu ficar... A minha mente se ocupa nisso. Qual é a vontade, querido? O que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o que eu tenho que fazer? Tipo assim, eu sei que se eu estiver nesse caminho, como se fosse assim, ó, tem vários caminhos em tudo que a gente faz, mas tem um que é a vontade querida. E eu fico atenta nisso. Senhor, qual é o caminho para a sua vontade querida? Tem várias opções aqui. Eu quero a vontade querida. E eu sei que para eu aceitar e me abandonar totalmente e esquecer de mim mesma, eu preciso entender, porque assim o Senhor me criou, eu não sou um robozinho. Então me fala comigo. Tipo assim, se eu fico nisso, então a gente vive assim, você não fica preocupada se vai dar conta, o que vai acontecer, o que não vai. E aí você... Aí ele falou várias coisas né, até mandei áudio pra Aline, falei, nossa Aline, Jesus falou tanta coisa comigo que no dia que aconteceu eu fiquei chorando, eu fiquei sofrendo. Dói mesmo a cruz, né? Não é uma coisa que você fica insensível. Você sofre mesmo. E ele falou muita coisa, ele ficou me lembrando tudo que ele falou no livro do céu, um monte de coisa que ele falou no livro do céu, que eu tinha lido no dia que aconteceu na escolinha. Ele falou, ficou me lembrando. Ele falou assim, no trecho que eu li, é um trecho assim, quando acaba o amor, começa a culpa. Falou muito sobre confiar nele em todas as situações, não esquecer que ele ama muito a alma. Em todas as situações, como lembrando desse trecho que eu tinha lido, em todas as situações, não esqueça que eu te amo muito e você me ama de volta. Porque se a gente não ama, você não confia, não se abandona, e aí começa a culpa. E aí começa a voltar para si mesmo. E aí começa a readquirir o seu próprio ser humano e vem todos os males da corrupta natureza, como ele falou nesse trecho. Se você esquecer que Deus te ama, começa a culpa. Começa a readquirir o seu próprio ser. Porque você fala, ele não me ama, então eu não posso confiar nele, então eu não posso contar com ele. Ele não me ama, ele não me ama, eu não posso contar com ele. Eu tenho que contar comigo mesma, eu vou ter que resolver isso sozinha, porque Deus não me ama mais, ele me abandonou, e eu que vou ter que resolver tudo. Isso que aconteceu é porque eu devo ter feito, se você entrar nessa, né, tipo assim, a alma começa a pensar isso. É um castigo, meu filho que está sendo, por causa de alguma coisa que eu fiz errada, que eu fiz algum pecado muito grave, e eu não sei o que é, mas Deus está me castigando através do meu filho. Deus não me ama mais, ele se voltou contra mim. Ele não me ama mais e agora eu tenho que resolver tudo sozinha.
Então, se você entrar nessa, começar a achar que Deus não te ama, começa essas conversas, aí você entra no fundo do poço, né? Mas ele falou, ficou me lembrando, não esquece que eu te amo muito em todas as situações que acontecer, tudo, todos os trechos. Aí Jesus, e eu ficando sentindo dor, né? Aí ele me lembrou, lembra do trecho, do meu trono sai duas flechas, uma para as almas que estão comigo, e os filhos, e outros para converter. Então, e aí nessa que sai do meu coração para os meus filhos, aflige, irrita, faz sofrer, e eu continuo minha paixão e redenção nessas almas, e as outras flechas eu confio aos anjos para converter. Mas aí ele falou, essas flechas saem do meu coração, aflige mesmo. Ele que sofre, nossa, ele sofre mesmo, não é só uma brincadeira, um modo de dizer, sofre mesmo. Mas você esquece de você, se recorda, não se recorda para você, é Deus em você sofrendo, continuando a paixão e redenção. Então é isso, né, que eu entendi desse trecho, do abandono. Aí falou, né, da vontade querida, ordenada, constante, né? Você sempre quer a vontade de Deus, entende qual ele vai para, entende qual é a ordem, o que ele quer. Para entender, você tem que ter a ciência infusa, tem que entender Deus, tem que falar com Deus, ou falar com quem já tá mais, a gente tá no processo, entendendo, a gente pergunta, né? E aí você tá sempre constante buscando essa vontade querida, você vive na constante, né? Você tá constantemente buscando só o que Deus quer em todas as situações. É isso, essa primeira parte. Amém, Jesus, eu confio em vós, amém.